então como nós vamos montando a nossa personalidade, as coisas que a gente acredita, os valores vão se agregando no nosso ser desde quando a gente é muito pequenininho. O nosso cérebro ele é dividido em 3 partes. Nós temos então o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, nós temos o neocórtex, que é a parte racional, cognitiva, e nós temos uma glândula chamada glândula reptiliana, ou cérebro reptiliano, que é responsável pelas funções básicas, como respirar, memórias como, por exemplo, noção de perigo e algumas informações que são necessárias para a nossa sobrevivência. Quando a gente é muito criança, o nosso neocórtex e o nosso sistema límbico, o nosso sistema emocional, eles estão, digamos, em branco. Não há muita informação quando a gente é muito pequenininho. A gente vai crescendo e vai agregando informações. Eu gosto de usar uma metáfora que é a seguinte. Imagine o seguinte. Você compra um celular e o celular vem ali com o sistema operacional instalado. Novinho, você tira do lar, que não tem nenhuma informação, não tem foto, não tem aplicativo, não tem nada. Está tudo limpinho, mas ele tem ali o sistema operacional que faz ele funcionar, que é o que nós temos, que é o cérebro reptiliano que está aqui, que a gente cresce para ter noções básicas de sobrevivência, ok? Bom, imagine que você pega esse celular e começa a colocar informações dentro dele e vai moldando esse celular para que ele fique do jeito que você quer. Quando a gente é criança, as nossas experiências, aquilo que vai acontecendo na nossa vida, aquilo que nós vamos ouvindo, vai formando as nossas crenças, os nossos valores, a nossa experiência, aquilo que nós acreditamos. Nós aprendemos de 2 formas. A primeira é através de repetição, ou seja, você ouve muito sobre uma coisa e começa a aprender sobre aquela coisa. E uma outra forma de você aprender é por um forte impacto emocional. Acontece um evento, por um forte impacto emocional, você grava aquilo, passa a acreditar naquilo e aquilo gera uma memória emocional. Todas as vezes que acontece um evento parecido com aquilo, automaticamente dispara uma emoção porque você tem a memória emocional por conta daquela situação. Então, nós aprendemos de 2 formas. Por tudo que a gente vai ouvindo a vida toda, repetidamente, vai ouvindo, começa a acreditar naquilo, pelo impacto emocional das coisas que acontecem na vida da gente. Então, vamos entender, por exemplo, através do meu exemplo. Eu tive um problema, quando muito criancinha, muito pequeno, eu fui mordido por um cachorro e havia suspeita de raiva nesse cachorro e eu tomei 10 injeções. Então, eu tomei 10 injeções por conta de uma mordida de um cachorro. Eu não tinha nenhum problema com o cachorro, eu não tinha medo de cachorro, mas, por um forte impacto emocional, eu tive, então, dois sentimentos ruins. Primeiro, eu comecei a ter muito medo de cachorro, porque eu acreditava que qualquer cachorro poderia fazer aquilo comigo de novo. E eu tive muito medo de injeção, porque foram 10 injeções. Eu, muito pequeno, eu não tinha mais nem lugar para tomar injeção, porque estava tudo muito inchado. Então, foi um forte impacto emocional que criou uma memória emocional em mim, que quando eu vi um cachorro, eu me sentia com medo, eu ficava assustado com o cachorro. Pois, quando eu cresci, as coisas mudaram, eu já cheguei a ter 7 cachorros já, de uma vez só. Então, eu entendo o seguinte, eu aprendi através de um impacto emocional que cachorro poderia me morder. E é assim que nós crescemos. Nós vamos sofrendo traumas, tendo experiências, coisas boas e ruins vão acontecendo na nossa vida e a gente começa a preencher a nossa memória emocional, o nosso neocórtex, que é a nossa parte racional, com tudo que a gente vai aprendendo. Imagine o seguinte, imagine que existe aqui a pessoa A, que pode ser você, e existe a pessoa B, que é o outro. Ok? Imagine o seguinte, quando essa pessoa A, que é você, ela nasceu, ela tinha lá alguns slots na memória emocional e racional dela. Quando acontecia, ela aprendia alguma coisa, ela ia e marcava um ponto aqui, marcava outro ponto aqui, marcava outro ponto aqui. Tinha um impacto emocional, ela carimbava alguma coisa e aprendia aqui, e ia preenchendo essas lacunas aqui com aquilo que ia acontecendo na vida dela. Durante tudo que o pai e a mãe falou para ela, que ela aprendeu com os amigos na escola, a escola que ela estudou, a religião que os pais dela não tinham, tudo que aconteceu na vida dela foi, então, formando quem ela era, no caso aqui, essa pessoa A, que seria você. Do outro lado, existe uma pessoa B, que é o outro. O outro também, ele tem lá os espaçozinhos lá. Só que ele teve pais e mães diferentes de você.
teve experiências diferentes de você, teve situações que foram diferentes de você, então ele foi montando as crenças e os valores dele de uma forma diferente. Por exemplo, essa família era descendente de italiano, essa família poderia ser descendente de índio, essa família poderia ser católica, essa família poderia ser uma família de judeus. E aí ele vai crescendo, quando essa criança ela é pequenininha, ela vai crescendo, ouvindo coisas distintas, passando por experiências diferentes. Então, é muito natural que essas pessoas elas sejam totalmente diferentes e criem um mundo diferente, enxerguem o mundo através de valores diferentes. Se aqui na família A existisse um menino que fosse o A2, da mesma família, o irmão, por exemplo, que você tenha, muito provavelmente o seu irmão tem várias coisas que é bem diferente de você. O seu irmão ou a sua irmã seria bem diferente de você. Se fosse tão fácil, então, moldar, apesar de ser uma mesma família, de um mesmo jeito, todos os irmãos teriam os mesmos valores, os mesmos comportamentos, as mesmas ideias, os mesmos medos, os mesmos traumas, mas não é assim. Os próprios irmãos já são totalmente diferentes. Então, como é que nós podemos querer que essa pessoa, que é o outro, que teve outras experiências, que teve outros acontecimentos na vida dela, que teve outras coisas que aconteceu lá, que foram lembranças ruins, lembranças tristes, lembranças boas, como que nós podemos querer que essa pessoa e essa pensem e enxerguem o mundo da mesma forma? Fica praticamente impossível. Então, quando a gente começa a entender como é que nós formamos as nossas crenças, os nossos valores, como é que nós viemos ali desde pequenininho, carimbando a nossa cartelinha com todas as experiências, traumas, coisas boas, coisas ruins, coisas que a gente ouviu, e a gente foi formando a nossa personalidade, a gente entende que do outro lado, essa pessoa B, que é o outro, foi exatamente a mesma coisa. E aí acontece que nós às vezes esquecemos dessa diferença de criação, dessa diferença de valores, e às vezes a gente quer impor a nossa forma de enxergar o mundo, de perceber o mundo para essas duas pessoas, só que é praticamente impossível. Então, quando você tem essa percepção e entende como que você aprendeu, como que você teve esses impactos emocionais que fez você acreditar nisso que você acredita hoje, você entende que talvez essa pessoa não teve o mesmo impacto emocional e não aprendeu da mesma forma, então por isso ela enxerga e tem atitudes diferentes da sua. Ok? Então a mágica acontece quando a gente percebe que nós tivemos criações, experiências, crenças totalmente diferentes do outro. Então por que o outro tem que enxergar o mundo e pensar da mesma forma que a gente pensa? Quando a gente começa a perceber isso, a gente procura no outro entender por que ele está enxergando o mundo dessa forma. O que aconteceu com ele, qual foi a criação dele para que ele traga esse tipo de comportamento para o ambiente. E por que você responde a determinadas situações de maneira diferente que outras pessoas. Então esse é o primeiro passo, a gente vai seguir para a gente continuar aprofundando sobre isso. Te vejo então na próxima aula.